Olá, boa tarde. Vamos convocar o Senhor Jesus para vir aqui, para Ele coordenar tudo. E não existe melhor maneira para se convocar o Senhor Jesus que não seja com o Pai Nosso, né? Que é a oração que Ele próprio nos ensinou, né? Beleza? Vamos fazer um fundinho musical? Espera aí. Deixa eu ligar a TV aqui. Ai. Pai nosso que está no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoe-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Hoje eu vou falar que todo dia quando eu acordo de manhã eu adquiri o hábito, a primeira coisa que eu faço na vida, no dia que o Senhor me deu, é agradecer por ter acordado mais um dia, né? Porque a hora que Ele quiser eu não acordo mais. Então, a primeira coisa que eu fiz hoje foi orar. E eu tenho orado muito, algumas coisas que eu estou perguntando a Ele. Hoje Ele me respondeu. E Ele sabe, o Senhor Deus sabe, né? O Pai sabe e o Filho também sabe da minha vontade, do sonho de consumo que eu tenho, que eu não tenho nenhum sonho de consumo de ter um palácio, morar na Zona Sul, na beira da praia, ter um apartamento com ar-condicionado, com piscina. Esse não é meu sonho. Meu sonho de consumo é pregar a palavra do Senhor Jesus. E eu estou através da internet e depois do Senhor Jesus ter me preparado, eu estou começando a pregar a palavra dele. Não vou mentir, não tenho conhecimento teólogo como a maioria dos pastores, profetas, padres, esse pessoal que prega, né, os ensinamentos, apesar de que a maioria não prega o ensinamento de Jesus, é mais os profetas, eles gostam do profeta. Ó, tem uma igreja, não vou citar nomes, tem uma igreja que o nome dela é monstruoso. Igreja não sei o que do Reino de Deus, grande pra caramba. Aí pequenininho, o Senhor Jesus é o Rei do Universo, não sei, tá lá, o Senhor Jesus é o Filho de Deus, não sei, tá lá, pequenininho. A palavra Jesus está pequenininho, o nome da igreja está gigantesco. Tem alguma diferença das grandes empresas do homem? Você chega na porta de uma Coca-Cola, a palavra Coca-Cola é monstruosa, grande pra caramba. Por quê? Porque eles querem divulgar o produto deles, tá certo, né? Se eles vendem Coca-Cola, eles têm que botar uma placa
tamanho do gigante do nome Coca-Cola. E embaixo pequenininho, né? Marca registrada, que é o logotipo da Coca-Cola é Coca-Cola, e embaixo trademark, né? Você vai um time de futebol, entendeu? Eles, poxa, o que mais representa o clube é isso aqui, ó. Isso, as cores representam bastante, mas isso aqui é que foi baseado, tudo que aconteceu no time foi isso aqui. O primeiro foi isso, foi criado o escudo, aí depois fizeram a camisa e tudo, e o escudo já vem com as cores, né? Você vai numa loja Google, tá lá, Google, grande pra caramba. Por quê? Porque essas empresas querem promover o que eles têm de melhor para ganhar dinheiro, que é o carro-chefe, né? O Google é o Google, não é isso? Agora, as igrejas, você vê a palavra Senhor Jesus é pequenininho, o nome Jesus é pequenininho. Agora, o nome da igreja é monstruosa. Por quê? Porque eles estão mais interessados em divulgar a igreja deles, que é a empresa deles, né, que dá dinheiro para eles, que é o nome do Senhor Jesus. O nome do Senhor Jesus não gera dinheiro. Aí que está o problema. O Senhor Jesus não gera dinheiro para ninguém. Ele não autoriza ninguém a pedir dinheiro no nome dele. Aonde é que está escrito? Em toda a Escritura. Apesar de que toda a Escritura vale, mas ele fala, eu não vim para mudar a lei, né? Eu vim para cumprir. Se ele cumpriu a lei, e ele fala que ele, quando fala, é o próprio Pai falando, então o que ele fala é que está valendo, né? Você botar numa balança, de um lado Jesus, o Filho de Deus, o Messias, o homem mais perfeito que já pisou no planeta Terra. E do outro lado você bota todos os profetas. Não vou falar santo, porque isso aí, para mim, não existe santo. Quem é que santificou o santo? Os santos da Igreja Católica, quem santifica é a Igreja Católica. E desde quando que a Igreja Católica tem autoridade para santificar alguém? O único que tem autoridade para essas coisas é Jesus, cara. Ele tem porque o Pai autorizou. Ele veio ao mundo, o Senhor Jesus, entenda uma coisa. Jesus veio ao mundo, ele nasceu, ele veio com uma meta, ele veio com um objetivo que o Pai deu para ele. Tanto que ele era criança, ele estava dentro do templo, ele pregando já para os doutores da lei, ele com 12 anos, ensinando lá. E todo mundo com aquela cara de bobo, uma criança de 12 anos ensinando os velhos, os doutores da lei, né? 12 anos, ele já estava ensinando. Olha o poder que ele tinha. Ai, meu Deus. Aí, você não pode... Ai, me perdi. Isso aí é Deus que está... Quando eu entro numa certa entrada que eu entro que Deus não quer, ele apaga, não deixa eu falar mais nada. Então vamos lá, recapitulando, desculpa. Deus, Jesus, né? Jesus mandou para quê? Para se cumprir a palavra do Senhor Deus que prometeu o Messias. Então ele mandou o Messias. Mas Jesus ele veio para
para pregar as boas novas para o povo israelita. Deus prometeu o Messias para o povo judeu. Eu sei que muita gente não gosta de judeu, mas é o povo escolhido. Isso tem que ser aceito, não tem como lutar contra isso, é o povo escolhido. Muita gente odeia o judeu, é claro, são pessoas que têm Satanás como Deus, aí odeia o povo judeu. Que aquele que odeia o judeu, ele está do lado de Satanás, porque o judeu é o povo escolhido. Ah, matou Jesus, não sei o que, isso aí é problema do pai com o povo dele. Ele vai julgar um dia. Tudo que está na escritura vai ser julgado. Lá diz que não foi o povão que incentivou o Pilatos a matar Jesus. Pensa bem, não foi ele. Foi os fariseus e os gentios da época, os doutores da lei, que Jesus bateu de frente com eles, porque Jesus começou a esculhambar eles, chamar eles de hipócritas, porque eles não pregavam o que Deus queria, pregavam o que era bom para eles. O que acontece hoje nas igrejas é a mesma coisa, não mudou nada. Entendeu? Eles não pregam muito. Você vê que as igrejas evangélicas, tem poucas as igrejas que pregam o Pai Nosso. Mas tem a maioria das igrejas, eu fiquei 2 anos numa igreja, a última que eu tive, nenhuma vez foi orado o Pai Nosso. Isso está errado, cara. O Pai Nosso foi o próprio Filho de Deus que ensinou. Ele é questionado, um dos discípulos pergunta a ele: mestre, nos ensine a orar, porque ele saía sempre para orar sozinho nos campos, lá nos montes. Aí ele ensinou o Pai Nosso. Então o Pai Nosso é uma coisa que foi ensinada pelo próprio Filho de Deus. E você dá para notar que é uma coisa vinda de Jesus, porque a primeira frase é Pai Nosso. Não tem arrogância da maioria dos pastores. Ele chama o Pai de Nosso, ele classifica o Pai como Pai de toda a humanidade, que é o real, né? Que todos nós somos filhos de Deus. Não interessa a religião que é, a igreja que é. O importante é o cara estar ali ouvindo a palavra, que Jesus fala, ouve o que eles falam, mas não seja que nem eles. Mas Jesus em nenhum momento ele fala para você não ouvir o que esse cara tem para falar, porque eles estudam. Pode entrar no escritório deles que tem 300 mil livros. Eles estudam tudo, não é só a Bíblia não. Eles estudam tudo, como advogado estuda, né, na hora da defesa, eles têm que saber as brechas. O advogado ele tem que saber as brechas, é o caso do pastor. Eles estudam bem para na hora de pregar, ele saber a brecha para vocês, em vez de entrar no reino, ele segurar você. Jesus fala, não fala que essa galera aí fica na porta, nem entra nem deixa ninguém entrar? Por isso que eu falo toda hora para as pessoas, leia o Evangelho de Mateus. Está tudo lá. Jesus Cristo é o único pastor, não tem mais nenhum pastor. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Você só chega ao Pai por mim. Não tem Maria, não tem João, não tem Santo Antônio, não tem São Benedito, São isso, São aquilo. Não tem. Ninguém interfere nisso, é o próprio Senhor Jesus. Só chega no Pai através dele, ele alega isso. Se você acredita que ele é o Messias, você tem que seguir esse mandamento. E sair fora desse laço de passarinheiro que você está, que são esses cultos.
São essas seitas de Satanás. Isso é seita de Satanás, você não tem igreja de Deus nenhuma. Deus não habita em templo feito por mão humana. Paulo fala isso. Não vou falar aqui qual é o capítulo nem versículo, que eu não decoro isso. Mas está na minha cabeça, eu sei que ele fala. Deus não habita em templo feito por mão humana. Se Deus habitasse em templo, esses templos monstruosos que tem aí, onde os pastores pedem, dá um dízimo aí, dá uma doação aí para obra. Obra de esquimbal, isso é obra do Satanás. Sai fora desse laço do passarinheiro. Você acha que se Deus estivesse nesses templos grandiosos, a maioria das igrejas tem esse templo, o Mormon, onde eu fui batizado, poxa, é o mundo inteiro, só igrejas maravilhosas. Aqui no Brasil também tem algumas que tem no mundo inteiro. Cada templo mais bonito, que eu tenho uma aí que tem um templo em São Paulo, que dizem que é a cópia do templo de Salomão. Você acha que Deus está num lugar desse? Quer que eu diga para você que Deus não está em nenhuma igreja dessa? Igreja não, isso não é igreja, isso é templo de Satanás. Se eu sou Deus, eu vou botar o meu filho no mundo? Se a igreja, os templos é uma coisa onde eu vou estar presente, então vou botar meu filho para nascer num lugar bonito, né? Num templo bonito. Não, eu sei que aquilo ali não é legal, então eu vou botar meu filho para nascer aonde? Uma manjedoura cheia de animal, porque os animais não acarrentam perigo para o meu filho, porque os animais são puros, os animais, eles obedecem a ordem praticamente de Deus, porque lá atrás, quando o homem foi condenado, Deus condena o homem e a mulher, ele não condena os animais. Os animais continuam sendo como Deus fez, mudou nada. Teve a cobra que ele condenou. A cobra a rastejar, comer barro e caramba, mas não condenou ela à morte, ao inferno, né? A mulher também não condenou a mulher ao inferno, mas falou, pelo que ela fez, por causa disso, ela vai ter os filhos do parto com dor, não é isso? Deus condenou o homem e a mulher porque desobedeceu, né? Mas não matou. Ele, em toda a parte que ele comunica com o homem, ele fala que um dia ia mandar o Messias para pagar o que tinha que ser pago, né? Para salvar as pessoas que acreditam no Filho dele. Entendeu, gente? Então Jesus chegou aqui com uma função: pregar as boas novas para o povo de Deus. Mas ele encontrou tanto exemplo em nós, eu não sei, acho que é gentios, né? Samaritanos, essas coisas, não é isso? Ele encontrou fora do israelita, fora dos judeus, pessoas que tinham fé, que ouviram como eu ouvi os ensinamentos de Jesus e me converti. Porque as palavras dele, a palavra do Senhor Jesus te seduz. São palavras muito fortes. Então, se você tem um coração bom, Deus está vendo teu coração, e deixa a palavra do Senhor Jesus entrar. Se você ouve a palavra de Jesus, você não pode seguir o que teu pastor está falando. O que teu pastor está falando para você ir lá para o show de rock and roll, lá ficar berrando, aleluia, aleluia, bateria. Jesus não fala isso. Jesus, o discípulo veio ele se afastar toda hora para orar, que ele ficava em comunhão com o Pai, né? O discípulo via isso e falou, pô, Senhor, nos ensina a orar. O que ele fez? Ele falou, você entra no teu quarto, olha bem, isso é palavra do Senhor Jesus, Ele está ensinando a vocês, bota isso na cabeça de vocês. É o Senhor Jesus que está ensinando.
Não está falando para você ir para templo, para ficar berrando, entendeu? Ficar isso, pagando aquilo, e os pastores tudo uma boa, morando bem, apartamento de 3 quartos, carro com ar-condicionado, ninguém anda de metrô, ninguém anda de trem, vocês tudo comendo ovo, que nem eu como ovo, eu não posso comer carne, não posso me dar esse luxo. Acorda, gente, acorda. O Senhor, Ele fala, o único jeito de se chegar ao Pai, Ele não fala para ser perdoado e ter o reino, não. Para se chegar ao Pai, que você vai ter que passar pelo crivo do Pai. É o Pai que vai determinar, é que vai julgar, vai fazer a separação junto com o Filho, a separação das ovelhas dos cabritos. Aí sim Ele vai fundar a igreja dele. Jesus, quando chega pro Pedro, na parte que o Pedro se levanta e fala, você é o verdadeiro Filho de Deus. Jesus revela para o Pedro, isso aí, você não foi o homem que te revelou isso, foi meu Pai que está no céu, que Deus revelou isso para o Pedro, porque ele tinha uma fé muito grande. Aí Jesus chega e fala, nessa fé, nessa pedra, nessa rocha, que é a fé dele, que é muito grande, eu edificarei a minha igreja. Ele não fala, nessa fé, nessa rocha, eu vou edificar a minha igreja aqui agora. Ele fala que vai se basear na fé, porque a igreja dele, o principal elemento é a fé que ele é o Messias. Quando Pedro declara para ele que ele é o Messias, ele fala, aí ele viu, ele sentiu, o Pai revelou, cara, eu estou revelando. Aí ele elogia o Pedro e fala, olha, isso aí não foi ninguém que te revelou, foi meu Pai que está no céu. Aí ele fala aquela famosa frase que as igrejas todas se baseiam nesse versículo para fundar a igreja, né? Baseado em você, na fé que você tem, que é como mudou o nome, botou rocha, né? Pedra. A pedra, a verdadeira pedra é o Senhor Jesus, a pedra angular é Ele, da igreja. Só que ali ele fala para o Pedro, baseado nisso, eu edificarei a minha igreja. Eu não tenho estudo, eu só tenho primário. Mas o verbo edificar é uma coisa, eu vou edificar. Eu estou falando no presente. Eu edificarei é futuro, gente. Então, se Jesus falou, eu edificarei, ele não fundou igreja nenhuma. Jesus não fundou igreja nenhuma. Ele não fala no presente, ele está falando no futuro. Ah, mas Jesus fala em igreja, não fala nada. A palavra igreja foi traduzida para o português pelos católicos. Mudaram a palavra sinagoga, não quer dizer igreja, gente. A palavra sinagoga é outra coisa, procura saber o que é. A palavra sinagoga, a tradução correta não é igreja. Essa palavra igreja aí, Jesus nunca saiu da boca de Jesus, botaram na boca dele. Jesus frequentava na época dele o templo, era o templo do Pai, né, os templos, e aquelas chamadas de sinagoga, que os judeus usavam para estudar as escrituras, e era uma espécie de crase, era para ajudar as pessoas, os órfãos, né, a viúva, os levitas, as pessoas mais humildes, mais pobres. Essa é a filosofia judaica. Tanto que você que está me escutando, chegou até aqui, me diz aí quando é que você viu na vida, na tua vida toda, quantos anos você tem, 10, 20, 30, 40, 50, 77 como eu. Você já viu algum judeu mendigo? Você já viu algum judeu na rua bêbado pedindo esmola?
não viu e nem vai ver, porque é o povo de Deus escolhido, e Deus cuida deles. É os escolhidos. Nós então, porque o Senhor Jesus aboliu isso. Ele deu a missão para o Paulo pregar para nós gentios. Nós vamos ser salvos porque Jesus fez o sacrifício pela gente. E Ele tinha autoridade para isso. Porque Ele é o próprio Filho de Deus, Ele é o Messias. Beleza, gente? E está tudo indicando que Ele está para voltar, gente. Pode acreditar nisso. Eu estou falando nisso há mais de 50 anos. Nas minhas músicas. Procura aí Nelson Paissandu com isso. Vê aí no meu YouTube, tem um monte de música minha que eu já consegui botar umas 4 ou 5 músicas. Músicas que tem 40, 50 anos, eu falava isso há 40, 50 anos. E tudo que aconteceu está acontecendo. Esse cara aí é como todo mundo. Quer dinheiro, não quero não, gente. Eu tenho uma rádio, procura minha rádio no meu YouTube, tem lá o link da rádio. Escuta a rádio para ver se alguma hora tem algum boneco lá pedindo dízimo, pedindo doação. Tem a plataforma onde eu boto a rádio, tem, eles pedem, mas é eles, a minha rádio não. Eu falo lá de vez em quando, propaganda minha, das minhas aulas de violão, das artes plásticas, quadros que eu pinto, mas não tem propaganda de ninguém, para ninguém ter a moral para chegar para mim falar, porque as propagandas, hoje em dia o cara paga, então você tem que falar, você faz uma rádio, tem propaganda na rádio, tem que falar o que o cara está pagando quer, e nem sempre é verdade, né? Entendeu, gente? Eu estou fazendo a minha parte. Vocês estão presos no laço do passarinheiro, está lá. Davi fala no Salmo 91. Ele pede proteção para ele não ficar preso no laço do passarinheiro. O laço do passarinheiro, o passarinheiro é Satanás. Então ele arma vários tipos de laço para você ser preso e ele puxar para ele. Então você tem que orar muito, né, ao Senhor, para você não ficar preso, pedir proteção. É o que eu oro todo dia. Peço para Deus nunca esquecer de mim, porque Deus, sem o Nelson Paissandu, continua sendo Deus, onipotente, o todo-poderoso, o Criador do céu e da terra. Agora o Nelson Paissandu, sem ele, não é nada. Eu não sei nem quantos fios de cabelo eu tenho na cabeça. Eu não sei nada. Apesar de ter tido uma vida toda preparada pelo Senhor Jesus para mim poder pregar a palavra. Agora que eu entendi tudo. Na última religião, na igreja antiparente, o pastor não me batizou. Motivo: tinha um dos membros que fez o curso comigo, estava com o corpo cheio de tatuagem, e ainda alegava que não podia batizar as pessoas porque tinha um membro com tatuagem. Está errado tatuagem, o corpo é santo, né? Mas aí se prejudicar 50 pessoas no curso, prejudicar 50, está errado, não está? Aí eu orei, e o Senhor me mostrou: Nelson, para que você está esquentando a cabeça, que eu sou todo nervosinho, né? Estou ficando mais calmo. Você esqueceu, Nelson, você foi batizado com os mormons, em 1980, quando você frequentou os mormons, você foi batizado lá, porque os mormons têm muita coisa errada, como todas as congregações têm, mas ele tem coisa boa também. Uma delas é essa, de batismo. Você chega no mormon, não tem esse negócio de curso, faz curso disso, curso daquilo. Quer dizer que João Batista, quando batizou Jesus, ele tinha que mandar: Jesus, você faz um curso ali e tal, aí depois você vem aqui que a gente conversa. Não, ele batizou. Quem chegava lá, ele perguntava à pessoa: você quer se batizar?
Você se arrepende de tudo que você fez? Ah, me arrependo. Então tá bom, ele batizava. O resto é entre a pessoa que está sendo batizada e o Criador. O pastor não tem autoridade nenhuma para se meter nesse projeto que é que bota no coração da pessoa para ser batizado. Eu fui levado porque nessa igreja tinha o meu filho, tinha 6 netos, aí eles conseguiram me enrolar, quase que eu entro no laço do passarinheiro. Mas o Senhor, como sempre, quando eu estava entrando na porta do errado, né, lá da porta de Satanás, o Senhor, epa, peraí, isso aí não, que isso ainda tem que fazer muita coisa por mim, vem cá. Aí começou a me mostrar tudo, agora me revelou tudo. E Ele quer que eu pregue a palavra, eu estou fazendo o meu papel aqui, estou pregando na internet. Eu estou isolado há 6 meses sozinho dentro de uma casa, eu e os meus cachorros, só saio para ir no mercado, fazer compra e tudo. E toda vez que eu saio eu me aborreço com o ser humano, né? Porque o mundo jaz no maligno. Ah, tem isso também, né? Se Jesus fundou uma igreja aqui, tem alguma coisa errada, porque Pilatos pergunta a ele se ele é o rei, ele responde que o reino dele não é desse mundo. Se a igreja dele fosse desse mundo, ele tinha falado, o meu reino não é desse mundo, a minha igreja é, eu vim fundar a minha igreja. Ele tinha respondido por Pilatos, né? Mas ele falou não, ele simplesmente falou, não, meu reino não é desse mundo. Só isso que ele falou. Se o reino dele não é aqui, então como é que ele fundou a igreja aqui, meu? Isso está difícil para entender isso. Se o reino dele não está aqui, como é que ele fundou a igreja dele aqui? Não fundou igreja nenhuma, não fundou religião nenhuma, isso foi lá, foi os católicos lá, que o cristianismo estava crescendo, estava começando. Eu comparo a mesma história que nos anos 50, teve uma história no Rio de Janeiro, a Coca-Cola começou a dominar o mundo. Olha só essa história, é uma espécie de parábola. A Coca-Cola estava dominando o setor de refrigerante do mundo inteiro. E é fórmula, a Coca-Cola é fórmula. Não é de fruta, não é de nada, é uma fórmula científica. Mas é uma coisa que tanta gente gosta, que eu acho que é usado a Coca, né? Para fazer a Coca-Cola, não sei, nem quero saber. Então o que acontecia? A Coca-Cola era o refrigerante mais vendido de todo o planeta. Essa fórmula aí, né? E no Rio de Janeiro não era diferente. Era Coca-Cola, tudo na Coca aí. Aí teve uma fábrica de um cara que fazia um refresco de uva, né? Fazia em vez de ser Coca-Cola, era de uva, porque a uva é uma forte concorrente dos outros refrigerantes que tem, que a uva é deles. Quem não gosta de uva? O senhor não gostava? Gostava, não gostava de vinho? O vinho naquela época não tinha álcool não, meu amigo, era só o fermento da fruta, da uva. E tem uns engraçadinhos aí que falam, Jesus bebia vinho, caramba. O vinho de hoje tem álcool misturado. O vinho que o Senhor Jesus bebia era diferente. Era um vinho fermentado, era uva. O material feito vinho da época era 100% uva, não tinha álcool. O romano é que andou com, acho que, não sei, estou falando aqui para falar, suposição, mas acho que foi o romano, ou será que foi antes? Acho que foi os egípcios, alguém aí começou a botar álcool no vinho. Não foi o povo judeu, que Jesus tomava o vinho, ele não ia tomar álcool. Ele condena o álcool, o pai dele condena. Então, é isso aí, tá bom, gente? Então tá explicado. 34 minutos, já está muito tempo. As coisas que eu falo, muita gente não ouve porque é muito prolongado. Acho que Deus faz eu falar bastante mesmo, que aí muita gente está ouvindo, chega no meio e desiste. Isso aqui é para quem ouviu o que eu falo, é para quem ouve até o final. Como Jesus fala, né? Aquele que preservar até o final será salvo. Beleza, gente?
procura saber aí quem é Nelson Paissandu. Se você for no Rio, ali pela praia, Copacabana, Posto 6, Ipanema, em frente à Farm de Amoedo, antiga Montenegro, tem as redes de bolha ali, a rede da Marinha. Procura ali, vai ter uns velhinhos jogando ali e pergunta se não conhece Nelson Paissandu. Agora no Flamengo, no aterro é brincadeira, né? Porque eu frequento a Praia do Flamengo desde que fizeram a expansão, né? Fizeram o aterro, né? Foi projetado lá pela Carlota, com autorização do governador Lacerda e tudo. Eu estava lá, quando começou o aterro, eu vi os caminhões passando, levando as terras para fazer o aterro. Depois, quando fez a praia, as dragas começaram a jogar areia em cima das pedras, né? Começou a jogar areia, tanto que na Praia do Flamengo tem o asfalto e começa a areia, tem mais ou menos 100 metros para chegar na água. Ali onde tem o asfalto, onde começa a areia, ali embaixo, onde ficam os quiosques da galera ali, as barraquinhas, começa a cabucar ali, você vai ver se não está cheio de pedra ali. Ali começou, a areia começou ali, as dragas vinham, ficava 100 metros, dragavam e jogavam areia ali, aí expandiram a Praia do Flamengo. A Praia do Flamengo sempre existiu, mas ela era pequena, a faixa de areia dela era muito pequena. Era até ali em frente, tem a Silveira Martins, tem o Palácio, depois tinha a sede do Flamengo antiga ali, onde é o prédio ali moderno, acho que é 66. Ali era a sede do Flamengo antiga. A sede náutica, eu frequentei aquilo ali, participei de carnaval ali, eu e meu amigo Xarel, fazia judô lá. Né, Xarel? Chegar até você, um beijo. Tudo de bom, Xarel. Beleza, gente? Então é isso aí. Está dado o meu recado, vocês fazem o que vocês quiserem. Vocês têm o livre-arbítrio. Deus te dá esse livre-arbítrio. Diabo não te dá não. Diabo, você tem que dançar conforme a música dele, senão eles não te dão nada. Mas tem que tomar muito cuidado. Leia o Evangelho de Jesus. Está tudo ali, ele está ensinando tudo. Só não aprende quem não quer. Quem não tem fé. Aí é com vocês mesmo. Tá bom, 37 minutos já chega, falei pra caramba. Eu começo o vídeo querendo falar há pouco tempo, mas não adianta, eu falo muito, parece um papagaio, né? É isso aí. Beijão, tudo de bom, fica com Deus, que Deus cuide de todos vocês, que nós precisamos, que sem a proteção dele, Satanás toma conta. Que Deus cuide de vocês e não me abandone, porque eu preciso dele, que é a missão que eu estou fazendo. Satanás está com ódio mortal de mim, ele tentou me matar de tudo que é maneiro, mas nunca conseguiu, que o Senhor Jesus nunca deixou. E a hora que ele deixar, eu vou embora. Valeu, gente. Beijão, tudo de bom. Fica com Deus todo mundo.